Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Eu gosto sempre de me referir às obras de André Luiz, porque são obras bem conhecidas e nos dão uma base muito importante para o nosso estudo, enfim, para o nosso entendimento da doutrina espírita. E tem uma passagem num dos livros de André Luiz, onde ele está começando a estudar o comportamento humano, como é que ele pode atuar, e ele passa por uma espécie de tratamento para desenvolver a sua percepção, de tal forma que ele consegue, em se concentrando, ter uma ideia da questão, daquele espírito que ele está tentando ajudar ou auscultar. E ele então vai visitar um lugar no umbral, um pronto-socorro no umbral, onde ele vai visitar um espírito que está um pouco dementado, mas tem momentos de lucidez e momentos de um pouco, digamos, aéreo, né? E aí o seu instrutor, o Aniceto, pede que ele se concentre nesse espírito, e ele começa a se concentrar agora com essa capacidade desenvolvida, e ele consegue perceber, através do perispírito, qual é a problemática desse espírito. Esse espírito, na verdade, ele traiu vários amigos, tentando conquistar as esposas, criando intrigas, dizendo que as esposas estavam traindo, algumas vezes inclusive traindo, e causou muita desgraça em muitos lares. E ele vem totalmente perturbado para o mundo espiritual, é resgatado por um desses amigos que ele, digamos, tentou trair com a esposa, né? E é levado para esse pronto-socorro. E André Luiz consegue, com essa capacidade agora adquirida, ler no perispírito, que é onde ficam gravadas todas as nossas experiências, todas as nossas vivências, a situação daquele espírito, por que ele está ali. Então, toda a nossa vida está gravada no nosso perispírito. E tem várias passagens nos livros de André Luiz que contam esses casos. E André Luiz foi preparado para isso. Mas imagina se em algum momento da nossa evolução ainda encarnados, seja através de um aplicativo do celular, seja através do nosso desenvolvimento mental, espiritual, que a gente consiga olhar um para os outros e ver toda a vida. E eu ia ficar envergonhado comigo mesmo, né? Acho que eu ia tentar andar com uma roupa de chumbo e tudo mais. Imagina, todo mundo conhecer minha intimidade, mas certamente eu me esforçaria para poder melhorar, para não passar a vergonha que eu passaria. Mas imaginando sobre isso, hoje nós temos uma palestra que vai falar exatamente sobre essa capacidade, eventualmente futura, de se poder utilizar esses dons através da ectoplasmia em julgamentos. E hoje quem vai nos falar é o marido da Cristina Frutuoso. E eu falo marido da Cristina Frutuoso porque é o Paulo César, porque é impossível qualquer um de nós fazermos o que fazemos se não tivermos um companheiro ou uma companheira, um pai, uma mãe, um irmão, que nos permita despender os esforços para fazer isso. O Paulo está lançando hoje Justiça e Ectoplasmia, e a sua palestra vai ser sobre isso, e certamente ele dedicou muito tempo da sua vida particular, com a tolerância dos filhos, da Cristina, para que possa fazer isso. Paulo, eu não vou
roubar dos seus 45 minutos a sua biografia, mas eu acho importante que nós falemos da biografia do Paulo, porque às vezes a gente não percebe na humildade de um dos membros da mesa a capacidade que ele tem. O Paulo acaba de vir de Uberaba, onde ele, para uma plateia também bastante grande, falou sobre as suas obras, sobre seus livros, né? E fez a doutrinação, que é importante, a divulgação da doutrina, que é importante. O Paulo se formou em 75 na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele fez residência médica em cirurgia geral e oncológica no Hospital Mário Kreff. Ele tem títulos de especialista em cirurgia geral, cirurgia oncológica e videocirurgia. Ele também é mestre em cirurgia gastroenterológica pela Universidade Federal Fluminense, tendo defendido a tese de tumores do pâncreas endócrino. Fez estágio de aperfeiçoamento em cirurgia oncológica em Lyon, na França, no Centro Léon Bérard de Cancerologia. Ele é membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro da banca examinadora para títulos de especialista em cirurgia geral do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, coordenador do Grupo de Trabalho de Medicina e Espiritualidade do CREMERGE. É também professor e cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da nossa UERJ. Professor de Clínica Cirúrgica, Iniciação à Prática Cirúrgica da Escola de Medicina Souza Marques. E membro associado da Associação Brasileira de Câncer Gástrico. Titular da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, ocupando a cadeira número 9. Membro da Associação Médico Espírita, a nossa AME Carioca. E ele simplesmente é autor dos seguintes livros de medicina, de alguns capítulos, livro de medicina. Número 1, caso clínico, câncer da mama, livro Condutas em Pacientes Cirúrgicos, cujo autor é Ismar Alberto Pereira Bahia. Livro número 2, Tratamento Cirúrgico das Doenças Benignas da Mama, onde o livro é Mastologia, Formação de Especialistas, do autor Juscelio Martins Franco. Tratamento Conservador do Câncer de Mama, o livro Cirurgia da Mama, de autor do mesmo Juscelio Martins Franco. Câncer de Mama Hereditário, livro Cirurgia da Mama, Estética e Reconstrutiva, dos autores Ricardo Cavalcante Ribeiro e Renato Saltz. E o livro Abordagem Cirúrgica do Melanoma, livro Câncer Cutâneo, dos autores Ricardo Cavalcante Ribeiro e Paulo Hoff e Omar Lupe. E ele simplesmente está no seu 10º livro, cujo primeiro, Livros Espíritas, lançados pelo Lar de Frei Luís, A Face Oculta de Medicina, que foi traduzido para o espanhol, francês, alemão, recentemente italiano, e lançado também como livro eletrônico pela Amazon. Espíritos Decaídos e Materializados, onde ele conta boa parte da nossa história, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, Alienígenas ou Médiuns, A Medicina Mediúnica do Futuro, Planos Espirituais ou Universos Paralelos, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas, Fenômeno de Teletransporte e Materialização de Espíritos, Medicina e Ectoplasmia, e hoje o seu lançamento, Justiça e Ectoplasmia. Paulo, é um prazer tê-lo aqui como palestrante dessa vez. Por favor, o púlpito é seu. Cristina, muito obrigado pela sua paciência com Paulo e por permitir que ele se dedique tanto a essa obra. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos agora virar a página desse currículo, tá bem? Estamos aí na nossa sala da nossa residência.
somos uma família. Somos uma família. Que tenhamos certeza disso. Vocês podem ter sido meus filhos em vidas passadas. Eu posso ter sido filho de vocês, eu posso ter sido irmão, posso ter sido pai, não é? Então nós somos uma família. Isso ficou claro, trazido pelo Consolador prometido por Jesus. Bem, aí está, então, o título do nosso 10º livro. Bom, se vocês me perguntarem se eu tinha consciência desse planejamento que foi colocado nos meus ombros nessa encarnação, absolutamente não. Nunca pensei em ser escritor. Mas eu acho hoje, diante de tudo que eu vi acontecer no passado, que nós estamos em um planejamento. Não é por acaso que nós estamos aqui, não. Não é por acaso que eu estou fazendo o que estou fazendo. Agora, tem um problema. Se eu não faço, vai vir alguém e vai fazer no meu lugar. Aí eu passo por lá de lá, vou ter que entrar no final da fila. Quantas encarnações ou quantos milênios eu vou aguardar para ter outra chance? Até onde eu sei, e segundo as informações captadas pelo meu pai, o principal médium vidente aqui, junto com todos, não é? Ao longo de 5 anos, é a primeira vez que eu estou levantando a fronte. A primeira vez que eu estou levantando a fronte. E que nós somos oriundos da Inquisição. Então, quem nos tirou dos antros de sofrimento foi Frei Luís. Bem, a primeira coisa que eu coloco é que tenho a honra de colocar vários nomes de membros da nossa instituição, inclusive homens da lei, como homenageados nesse livro. Se eu tivesse mais espaço, ia fazer muito mais homenageados. É o que eu tenho feito em todos os meus livros. E eu tenho muita honra de tê-los aqui colocados. Estou tendo uma honra imensa de ver nessa plateia vários colegas médicos, inclusive colegas meus de turma, inclusive alunos, inclusive cirurgiões e clínicos do Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde eu trabalho. Estou me sentindo extremamente honrado e feliz. Bem, o que tem a ver essa página desse livro? Pode passar o próximo. Olha aqui. Segundo os egípcios antigos, essa imagem de Osíris, não é isso? Ou Anubis, foi utilizada como símbolo da nossa justiça. Veja o que os egípcios antigos falavam. Olha, quando nós morrermos, nós vamos ser colocados em uma balança. Ou seja, não é bem o corpo inteiro que vai ser colocado, é o coração. E do outro lado da balança, no outro braço, vai estar uma pluma. Olha, se o teu coração for mais pesado do que a pluma, você vai ser devorado por um Deus com aspecto de crocodilo e vai deixar de existir. Pô, se o meu coração fosse colocado nessa balança, eu estava lascado. Certo? Uma pluma? Bom, então a balança ficou como o símbolo um dos símbolos da nossa justiça. O outro, vejam, para os egípcios a sede do espírito era o coração, que era conservado na mumificação e avaliado pelo deus Anubis, que comparava seu peso com o de uma pluma. O respeito e a justiça com o próximo mantinha a balança e equilíbrio, e o morto partia para o reino de Osíris. Agora, caso contrário, o espírito deixaria de existir. Então eu não estaria aqui agora com vocês. Teria deixado de existir, porque com certeza o meu coração seria muito mais pesado do que a pluma. O outro simbolismo, a deusa grega Têmis, representada com os olhos vendados, para designar a imparcialidade que convém ao caráter de um juiz. Então, a balança e a deusa grega Têmis é o símbolo da nossa justiça. Certo? Então, essa é a capa do nosso livro. Bem, como é que eu ia imaginar que isso fosse acontecer com a minha vida? Eu me lembro de 1995, eu estava aqui fazendo o atendimento gratuito da pobreza da região, como mais de 40 médicos hoje nossos colegas fazem,
E aí um funcionário da instituição, do Lar de Frei Luís, chegou até mim e falou assim: doutor Paulo César, o doutor Rocha Lima já escreveu 8 livros e deixou um mais ou menos arquivado para ser publicado, mas ele já está com 93 anos, o senhor não quer fazer o trabalho dele, não? Eu? Ué, eu não sou escritor, você não quer nem ver o que ele deixou? Onde é que está? Está lá na sala dele, na fábrica Vixoid, fábrica de produtos químicos, que toda a renda era revertida para o Lar de Frei Luís. Fui até lá na sala do Rocha Lima. Já estava senil, sendo alimentado por uma sonda nasogástrica. Cara, uma confusão dentro da sala dele que eu não entendi nada. Nem mesa e cadeira tinha. Olha, mas que confusão é essa? Cadê a pasta onde está o arquivo? Está ali naquela pasta de cartolina no chão. Eu sentei no chão, comecei a ler os arquivos deixados por Rocha Lima. Sabe que horas eram? 2 horas da tarde. Quando foi às 18, o funcionário voltou lá: doutor Paulo César, já está de noite, o senhor não vai sair não? De noite? O senhor está aqui há 4 horas. Cara, eu fiquei tão absorvido pela documentação que o Rocha Lima deixou, que eu esqueci do tempo. Falei assim: olha, isso não é comigo não, tá? É um trabalho extremamente importante, procura outro. Tá bom, doutor Paulo César, pelo menos nós fizemos o convite ao senhor. Tá bom. E levanto para ir embora. Quando eu levanto, vem na minha cara uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier em 1956. Bem na minha cara. Título: Nos domínios da sombra. Nos domínios da sombra. Um líder das sombras reuniu vários outros líderes sob seu comando, pedindo sugestões ou exigindo sugestões sobre o que fazer contra o espiritismo, porque estava tomando conta da humanidade e do planeta Terra, que eles consideravam propriedade deles. E foi escutando a opinião de cada um e rejeitando todas. O líder da falange da traição, o líder da falange da violência, o líder da falange da maledicência, até que chegou no último. Sabe quem era o último? O líder das falanges das preguiças. Epa, será que está sendo lançado alguma mensagem na minha cara? Bom, vamos ver o que o líder das falanges da preguiça sugere. Excelência, vamos intuir na cabeça dos espíritos, na mente deles, que o espiritismo é a salvação da humanidade, que Jesus é o Cristo planetário, que a reencarnação é uma verdade. Opa, espera aí. Tu está jogando do nosso lado ou está jogando contra nós? Estou jogando do seu lado, excelência. Mas você está defendendo exatamente o que nós queremos combater. Calma, excelência, deixa eu concluir. Conclua. Vamos intuir tudo isso na mente dos espíritos assim, mas vamos intuir também que não precisa ser nessa encarnação, pode ser nas próximas. Olha, eu vou tentar, eu não vou prometer que eu vou escrever esse livro, vou tentar. E tentei, olha o resultado. Olha o resultado. Isso é obra do acaso? Eu não acredito no acaso. Então, me parece que nós estamos num planejamento. E esse planejamento, olha o que eu vou falar, hein? Já falei várias vezes, aprendizado e repetição, então vou repetir. Somos pedras de um quebra-cabeça que está sendo montado para salvar a humanidade. Nós vamos salvar a humanidade, com o nosso exemplo e com o nosso conhecimento. Nós não somos os mais numerosos, mas somos os que mais estudam. Somos os que mais estudam. Quanto eu precisei estudar para escrever 10 livros? Quantas referências bibliográficas? E quem mais aprende com o livro é quem escreve. Porque você tem que ler, reler, ver as referências bibliográficas e aí as coisas vão passando. Bem, vamos combinar uma estratégia aqui entre nós? Não vou falar para ninguém lá fora não, nem ninguém aqui vai falar lá fora. Por que esse livro, A Face Oculta na Medicina, está com milhares de exemplares vendidos? Sabe por quê? Porque vocês estão lendo e estão presenteando seus médicos com o livro. E não somos só nós, não. Pacientes aí, olha só o que eu vou falar, eu sou muito humilde, né? Sou muito humilde. Sou muito inteligente, tenho uma capacidade extraordinária de transmitir aquilo que eu sei, mas sou muito humilde. E não está acontecendo só no Brasil, não, está acontecendo no mundo todo. E não somos só nós, não, são pacientes, enfermos que estão lendo o livro e presenteando seus médicos com o livro. E eles começam a entrar em contato comigo. Teve um congresso de Medicina e Espiritualidade ano passado lá em Vitória, eu fiz uma apresentação, desci, veio um colega, repleto de médicos, veio um colega médico na minha direção: Paulo César, olha, sou seu colega de São Paulo, vou te contar o que aconteceu comigo, tá?
10 pacientes meus, 10 me presentearam com o mesmo livro, A Face Oculta da Medicina. Todos com dedicatória e data diferente. Olha, te procuraram em lugares e data diferente. Cara, e o que tu fez com 10 livros? Eu fiquei com um e doei os outros 9 para colegas médicos. Bom, então me parece que não está dentro de um planejamento. Eu estou direcionando tudo isso a quem? A todos os interessados, a classe a que eu pertenço, em que se sentem extremamente assim complicados em acreditar em alguma coisa além da matéria tangível. E eu compreendo isso, eu sou cirurgião há 50 anos, eu encontrei o espírito e a alma dentro dos corpos que eu abri? Não, então é difícil para eles acreditarem em alguma coisa além da matéria tangível. Agora, qual é a estratégia que eu quero combinar com vocês? Assim como todo mundo conhece médico, vocês também conhecem advogados. Vocês também conhecem homens da lei. E aí, se a gente ler o livro e gostar e presentear os nossos amigos, os nossos conhecidos da lei, vamos jogar semente, vamos jogando a semente aí para tudo quanto é lado. Várias partes do mundo que eu fui e que falei em casas espíritas, e quem é que está plantando o espiritismo pelo planeta? Nós, partindo de onde? Do Brasil, não é? A pátria do Evangelho, o coração do mundo. Então, é isso que eu estou sugerindo a vocês. Se alguém ler e gostar, apresentei quem sabe um advogado, quem sabe um juiz, quem sabe um promotor. Vamos lançar a semente. Foi isso que aconteceu com os médicos. Bem, justiça e ectoplasmia. Aí está o resumo. Bem, o resumo, prefácio e os títulos dos nossos capítulos, né? Evidentemente eu vou tocar no que é ectoplasmia. A maioria dos que vão ler esse livro e que não são espíritas nunca ouviu falar nisso. Olha os dois, o segundo e o terceiro capítulo, que eu considero muito importante. O Cristo martirizado e o Cristo materializado. Estou falando de ectoplasmia. Se não tivesse ectoplasmia, não tinha espiritismo. Estou sendo bem claro, hein? Se não tivesse ectoplasmia, não tinha espiritismo. Porque foi através da energia ectoplasmática que as mesas se movimentavam e giravam. E respondiam perguntas. Foi isso que atraiu Allan Kardec. E eu vou mais longe. Se não houvesse a materialização de Jesus no terceiro dia após o assassinato dele na cruz, eu acho que nem o espiritismo existiria, nem o cristianismo existiria. Porque o reaparecimento de Jesus no terceiro dia depois da sua morte é a passagem evangélica mais importante. Se isso não tivesse acontecido, provavelmente tudo que ele pregou e que ensinou teria ido para o túmulo junto com ele. Teria ido para o túmulo junto com ele. Bem, e aí estão os outros capítulos, teletransporte, teletransporte de provas judiciais. Doutor Paulo Seda, teletransporte de provas judiciais, eu vou tocar no assunto. Cara, quantas armas são ocultas por assassinos e que nunca são descobertas? Aqui nós tivemos, em várias reuniões de teletransporte e materialização de espíritos, recuperação de armas, teletransporte de armas, de espadas, de adagas, de garruchas, de punhais. Isso para colecionadores de armas seria um tesouro. Então isso tudo aconteceu no lar de Frei Luís. Bem, para quem nunca ouviu falar, o que é ectoplasmia? Termo usado no espiritualismo para definir a exteriorização extrafísica de uma energia denominada ectoplasma, por médiuns ditos de efeitos físicos ou ectoplastas. O termo foi criado em 1894 pelo pesquisador Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina de 1913, por ter descoberto a resposta anafilática humana. Então, o que me atraiu para essa história? A ciência. Não adianta me convidar para falar sobre a filosofia do espiritismo, para falar sobre a religião do espiritismo. Não, isso aí eu leio e ouço. Vocês vão me chamar para falar com alguma coisa que interrelacione a ciência com as religiões. Aí eu vou. Então foi isso que me atraiu para dentro do espiritismo. Principalmente se você tem pai e mãe médiuns. Principalmente se você é estudante de medicina e mesmo médico formado, e em determinados momentos dentro da sua casa você sabe, Deus sabe de onde, perceber cheiro de éter e cânfora, que era o que acontecia com a presença de meu pai, médium de efeitos físicos também.
Então, claro que eu fui tocado pela curiosidade científica e eu tomei a decisão que eu tinha que tomar. Ou eu me viro para a esquerda e nada disso está acontecendo, ou me viro para a direita e vou buscar na história e na ciência se algum grande nome viu o que eu vi. E aí, quando me virei para a direita, até prêmio Nobel viram o que eu vi. Claro que nós não sabemos como acontece, estamos na fase do empirismo. Essa manifestação, essa fenomenologia não pode ainda ser repetida em laboratório, mas é só questão de tempo, nada existe oculto que não seja revelado. Palavras de quem? Do próprio Jesus, Bem, aí está o ectoplasma sendo exteriorizado por médiuns, sejam eles homens ou mulheres. Insisto, extremamente raros em toda a história da humanidade. Ah, é? Então, por que na mesma instituição, na mesma época, 2, 3, 4, 5, 6 médios tão raros se reuniram? Um deles, o meu próprio pai. Estamos ou não estamos em um planejamento? Então, aprendizado é repetição. Vou repetir de novo. O que aconteceu no Lar de Frei Luiz durante 60 anos não aconteceu em nenhum local do planeta Terra na história da humanidade. Cirurgias hiperfísicas, realizadas inclusive na presença de médicos encarnados com extração de peças cirúrgicas. Aonde que isso aconteceu? Ao longo de 60 anos? Pode ter acontecido em algum lugar, mas ao longo de 60 anos, centenas ou milhares de procedimentos desses? Claro que não. Isso deve estar, mais uma vez, insisto, dentro do planejamento. Bem, quais são esses fenômenos? Subdivididos em outras formas. Fenômeno de ptologia. As entidades se manifestam a nós através de ruídos. Isso aconteceu no lado de Frei Luiz? Frequentemente. Frequentemente aconteceu. Comunicação por voz direta. O que é isso? Tu não vê o espírito, mas ouve a voz. Eles materializam tão somente a laringe. Se a laringe não estiver iluminada ou solidificada, você não vê, mas ouve a voz da entidade. Ou seja, essa laringe materializada é utilizada como se fosse um microfone. E, além de tudo, falam em línguas desconhecidas do médium, pelo fenômeno da xenoglossia. Movimento de objetos, teletransporte de objetos e seres vivos. Como é que a ciência vai acreditar nisso? Se eu preciso na manipulação de um teletransporte de seres vivos, como, por exemplo, um corpo humano com 81 quilos, como era mais ou menos a massa física de Jesus, de uma bomba de hidrogênio. E a energia de uma bomba de hidrogênio pode corresponder até a 1000 bombas lançadas na cidade de Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. Como é que a ciência vai acreditar nisso? Claro que não vai. Aí como é que eu fico? Vendo isso acontecer durante 40 anos aqui. Eu estou aqui há 46 anos. Durante 40 anos presenciei tudo isso. Eu me coloco, como insisto, na mesma situação dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia. E se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que Jesus existiu. Estou colocando, como vários outros autores, meus testemunhos em livros, como estou fazendo com esse 10º agora. Quando eu falo em teletransporte, é que eu acho que quando eu desencarnar, eu vou passar para um universo paralelo a esse. Claro que esse corpo vai ficar aqui, isso é como um veículo que eu preciso para interagir com esse universo, e que vai se degradar e as moléculas e átomos vão entrar na composição de outros corpos orgânicos e inorgânicos. Mas o meu componente energético, espiritual, o transmissor da vida ao meu corpo e o de vocês também, vai ingressar em outro plano de existência, em outras dimensões, que eu acho que é um universo paralelo, que as religiões chamam de plano espiritual, plano astral, plano celestial. Para mim tudo isso hoje é sinônimo. Não existe milagre, não existe sobrenatural. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a ciência ainda não alcançou, e ainda o que existe é o que ainda não é comum. Então, sob condições especialíssimas, raríssimas, com manipulação de tremenda quantidade de energia e perigosíssimas, quem está nesse outro plano de existência pode ir lá se teletransportar e durante alguns momentos se materializar. Principalmente quem? Médicos. Porque essa fenomenologia é principalmente manipulada para atendimento de pacientes graves, que a nossa medicina pouco pode ajudar. Como acaso não existe, principalmente quem? Cancerosos, a área que eu mais atuo. A maior parte dos pacientes que eu operei ao longo de 50 anos foram cancerosos. Aqui está uma dessas médiuns, Eusápia Paladino.
Olha ali as mesas girantes. Alguma energia está sendo manipulada. Agora, a mesa não pode responder perguntas. Então, se está respondendo, é porque alguma inteligência está manipulando essa mesa, esse objeto. É claro que um lápis não vai responder a pergunta, mas se ele estiver na mão de alguém, ele pode, através da escrita, responder perguntas. Estão percebendo? Então, se não tivesse acontecido fenômenos de ectoplasmia, não existiria o espiritismo, certo? Bem, sem ectoplasmia não existiria o espiritismo. Insisto, estou mostrando para vocês, mais uma vez, fotografias antigas, evidentes. Percebam que estamos diante de um conjunto de pessoas simplesmente colocando suas mãos na mesa e a mesa se movimenta, gira. E agora responder pergunta, pelo amor de Deus. Então foi isso que atraiu Allan Kardec para essa fenomenologia. Bom, aqui nós estamos vendo quem? Estão reconhecendo esse médium ou querem que eu apresente ele a vocês? Estão conhecendo, né? Então nós estamos vendo Francisco Cândido Xavier ao lado de um médium em transe mediúnico. Esse transe mediúnico, colegas médicos que aqui estão, Paulinho e todos, estão relacionados à grande produção da melatonina, o hormônio do sono, pela glândula epífise nesses médiums. E aí começa a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido, o ectoplasma. Nós estamos vendo uma entidade feminina materializada às custas de um médium masculino. Cheguei um pouquinho para cá. Está lá, pode ir. De um médium masculino. Então, na presença de quem? De Francisco Cândido Xavier. Agora, o que vocês estão vendo aí? Materialização de espíritos aqui no lar de Frei Luís. Materialização de espíritos aqui no lar de Frei Luís. Certo? E aí? As reflexões que eu sempre coloco. E se o médico estivesse presente em uma dessas reuniões? E que se teletransportasse e se materializasse fossem médicos? E que se fosse possível o diálogo entre esses médicos, esse que aqui ainda está, e esses que se teletransportam e se materializam? E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiquei tão esmagado com as informações, com os testemunhos, que chegou no momento que eu cheguei à conclusão que eu tinha que colocar isso em público. Vou guardar isso para mim para sempre? Principalmente a classe a que eu pertenço. Olha aí, nenhum de vocês está sozinho, viu, meus colegas? Todo médico que honra a sua profissão está acompanhado. A vida está na borboleta e nós só sabemos tratar do casulo. Ah, é? E por que nós não vemos os médicos que estão nos acompanhando? Porque os seus corpos são constituídos pelos mesmos elementos que compõem os nossos, porém com átomos em plano de vibração mais elevada. Eu, quando passar por lá de lá, eu vou solicitar, se me for permitido, que me aproxime de algum colega e o intua. E tente ajudá-lo cuidando da borboleta, enquanto ele cuida do casulo. E ouso afirmar, repito, que muitos dos sucessos que nós temos com os nossos pacientes não teríamos sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos. Agora, vou te contar uma outra, tá bem? Uma ferramenta que não é muito usada pelo médico, não. A prece. Então, eu considero um centro cirúrgico um ambiente sagrado. Eu considero uma enfermaria um ambiente sagrado. Eu considero um ambulatório um ambiente sagrado. Então, quando eu oro, mesmo em silêncio, eu estou criando uma psicosfera em torno do paciente que vai facilitar a ação dos médicos que estão me acompanhando. Que vai facilitar a ação dos médicos que estão me acompanhando. O que eu estou falando para vocês hoje aqui é um grão de areia em uma praia. Ou, se preferirem, uma gota d'água em um oceano. Então, a quantidade de informações que estão colocadas, por enquanto, em 10 livros, é imensa. Então, eu botei aqui 45 minutos para falar, ainda bem que eu tirei uma peça do relógio, tá certo? E também roubei, lembra aquela plaquinha, olha, faltam 5 minutos? Eu também roubei, está aqui em cima da mesa, tá? Bem, o próximo, por favor. Qual é o médico que vai acreditar nisso? Chicotearam o nosso amigo aqui quase até a morte. Enterraram uma coroa de espinho na sua cabeça, pregaram ele numa cruz, atravessaram o seu tórax uma lança, chegou até o coração, não é? Ele mesmo reconhece que morreu. Senhor, em sua mão, em mãos, deposito o meu espírito. Seus entes queridos pegam o seu corpo, colocam dentro de uma gruta hermeticamente fechada no calor do deserto, durante 3 dias, e ele aparece com o corpo completamente reconstruído.
Porque qual é o médico que vai acreditar? Então, nós estamos numa época de evolução em que necessitamos de informações lógicas e racionais, para que possamos ter uma crença lógica e racional. Então, se eu estou aqui, não é porque meu pai e minha mãe me disseram que é assim, mesmo através de fenômenos mediúnicos. Se eu estou aqui, não é porque algum líder religioso me disse que é assim. Se eu estou aqui, é porque eu sei que é assim. Eu sei que é assim. E vou colocar determinadas reflexões na cabeça de vocês, que é melhor tomar um calmante, senão vocês vão cair da cadeira. Próximo. Olha só. Sem a materialização de Jesus, eu acho que não existiria o cristianismo. Ô Tomé, vem cá. Coloca a mão aqui na perfuração dos cravos que me pregaram na cruz. Tomé, coloca aqui a mão na perfuração da lança do Longinos. Aí ele acreditou. Então, se eu estou aqui, é porque eu estou acreditando. Doutor Paulo César, o senhor fala com tanta firmeza? Isso me perguntam em todo lugar para onde eu vou, cara. Ô, doutor Paulo César, o senhor fala com tanta firmeza? De onde que tem tanta firmeza? Quer saber? Próximo. Vamos voltar a 2000 anos? Escuta aqui, vem cá, Paulo César, vem cá. Escuta aqui. Estou me colocando como exemplo, claro. Você se tornou cristão, é? Sim. Por quê? Eu ouvi a palavra de alguns pregadores e eles me tocaram a consciência profundamente. Aí eu decidi ser cristão. É? Mas você não sabe que o cristianismo é proibido no Império Romano? Sei. E você vai continuar sendo cristão? Vou, claro. Sabe o que nós vamos fazer com você, Paulo César? Nós vamos encharcar o teu corpo com sangue de ovelha e vamos te jogar numa arena onde estão leões famintos te aguardando. Você vai ser devorado por leões. O quê? Não sou mais cristão. Então, indaguem-se a si próprio. De onde é que esses primeiros cristãos tiraram tanta coragem? Simplesmente pela palavra dos pregadores? Simplesmente pela palavra dos pregadores? Ou eles viram fenômenos mediúnicos físicos, como eu vi? Eu não sei se eu, apesar de ter visto, eu teria a coragem que eles tinham, não. Mas como é que Saulo, o maior perseguidor dos cristãos da sua época, se tornou no maior símbolo do cristianismo, só ultrapassado pelo próprio Jesus? Simplesmente pela palavra de Estevão? Cara, Jesus se materializou na frente dele. E a luminosidade do Espírito de Jesus foi tão poderosa que ele ficou cego. Claro que depois foi curado por Ananias. Vou dar um exemplinho para vocês, tá bem? Claro que vocês vão acreditar em mim. Numa das nossas reuniões de materializações, apareceu uma entidade materializada com uma luminosidade tamanha na nossa frente, Paulo Roberto estava do meu lado, que nós não conseguimos olhar para a entidade. Fechei o olho e virei a face. E depois veio o nome dessa entidade, Estevão. Então, como é que Saulo se transformou em Paulo? Diante de fenômenos mediúnicos físicos. O próprio Jesus se materializou perante ele. Então, Antioquia. O que acontecia na cidade de Antioquia? Fenômeno de voz direta. Fenômeno de voz direta. Bom, se eles vinham ou percebiam voz direta, se eles participavam de reuniões em que acontecia materialização de espíritos, se eles tinham a percepção mediúnica de outros fenômenos físicos, será que não foi aí que eles adquiriram tanta coragem? Então é por isso que eu estou aqui. Domingo de manhã, cara, por que eu não estou em casa dormindo? Por que eu não estou passeando com a minha família? Por que eu não estou descansando? Por que eu estou aqui há 46 anos? Ai de mim quando não venho aqui nas quartas-feiras e no domingo de 15 em 15 dias. Me sinto extremamente saudoso do que aqui acontece, diante de tudo que eu vi acontecer. Próximo. Bem, é possível então a comunicação com mortos? Digamos, olha aí o título do livro, hein? Justiça e ectoplasmia. É possível então a comunicação com mortos, digamos, assassinados através da tipologia e da ectoplasmia? Ou da tipologia ectoplasmática? Sim. Isso já aconteceu no passado.
na aldeia de Hydesville, nos Estados Unidos, condado de Wayne, no estado de Nova York, em 1848. O que aconteceu? Um mascate foi assassinado na casa onde essa família foi habitar. E ele foi assassinado pela família que ali morava antes da família Fox. E através da mediunidade de efeitos físicos ectoplasmática das filhas da família, crianças, 14 anos, 11 anos, pela tipologia, pelos ruídos, ele informou tudo o que aconteceu com ele. Inclusive onde estava o corpo. Ou inclusive onde estava o corpo. Certo? Ah, é? Então não existe morte. Não, não existe morte. Então, sobre esses fenômenos ectoplasmáticos, aquele que já morreu assassinado, digamos, pode informar tudo que com ele aconteceu? Pode. Caraca, esse cara fala com uma firmeza? Mas ele viu acontecer aqui no lar de Frei Luís. Então isso não poderá acontecer em tribunais do futuro? Em tribunais do futuro, médium de efeitos físicos e a energia ectoplasmática controlada não poderá ser utilizada no esclarecimento de assassinatos? Bem, outra pergunta. É possível a materialização de assassinados através da ectoplasmia? Sim. Teria vários exemplos a citar. Escolhi um, tá bem? Isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Cruzador britânico Hood foi afundado pelos nazistas em 1941. Quantos morreram nesse navio? 1.415 marinheiros. Somente 3 sobreviveram. Encouraçado Baham, afundado também em 1941. Quantos marinheiros morreram nessa explosão? 862. 440 sobreviveram. Sabe o que o governo britânico fez? Ocultou essas tragédias do povo inglês, muito sacrificado pelos bombardeios dos aviões nazistas. E aí o que aconteceu? Através de uma médium de efeitos físicos chamado Ellen Duncan, marinheiros que tinham perecido nesses navios estavam se materializando e revelando tudo o que aconteceu. Marinheiros que, digamos, que foram assassinados nesses navios pelos alemães, estavam se materializando e revelando tudo o que aconteceu. O que o governo inglês fez? Olha, organizou um grupo de policiais disfarçados, entraram dentro dessa reunião e tentaram simplesmente pegar a entidade materializada. Ela se desintegrou na mão dos policiais e o ectoplasma usado no teletransporte e na materialização desses espíritos retornou de volta de forma violenta para o corpo da médium e ela acordou vomitando sangue e quase desencarnou. Depois da guerra, desencarnou em decorrência da mesma atitude tomada por policiais. Bem, Ellen Duncan, vocês estão vendo agora o quê? Um espírito masculino materializado através da ectoplasmia de uma médium feminina. É assim que as entidades se materializam e surgem fora da cabine, enquanto o médium fica desmaiado dentro da cabine. Inclusive, muitas vezes, com diminuição da sua massa física. Então, tem transformação de massa física em energia. Insisto, não existe milagre nem sobrenatural. Haviam reuniões em que o corpo do médium desaparecia completamente. Quanto melhor a psicosfera do ambiente, maior a desmaterialização do corpo do médium e melhor a materialização do espírito. Ele se manifesta, muitas vezes, como era na última encarnação. Bom, agora, na maioria das vezes, aparece assim, com mantos luminescentes brancos, insisto, já falei isso várias vezes, que me levou a colocar como possibilidade que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Bem,
Pode passar o próximo. Olha o que aconteceu com a Helen Duncan. Foi presa e foi acusada de feitiçaria com base em uma lei do século XVIII. Lei contra feitiçaria, e foi presa. Olha a sina desses homens e mulheres dito médium de efeitos físicos. Qual é a diferença entre ele e nós? Até onde eu percebo, eu sou muito cuidadoso, coloco como hipótese, mas como eu sou imortal, vou aprender tudo. Como é que vai estar meu conhecimento daqui a 100 mil anos? E daqui a 100 milhões de anos? Paulinho, como é que vai estar seu conhecimento daqui a 100 bilhões de anos? De todos vocês. Vamos acumular cada vez mais conhecimento, embasados em sabedoria, e vamos nos sentir cada vez mais felizes, porque vamos praticar cada vez melhor o amor, em benefício do próximo e da natureza do planeta que nós habitamos. Olha o que está acontecendo com a natureza desse planeta. As florestas estão sendo incendiadas. Como é que vai ficar a vida daqueles que virão depois de nós? Agora, tem uma coisa, hein? Existe uma coisa chamada perispírito, que já está sendo estudado pelos nossos cientistas com outro nome, campo morfogenético. Ali fica grafado tudo que você fez, tudo que você fala, tudo que até que você pensa. E se o teu comportamento leva ao sofrimento do próximo, isso fica grafado. E muitas vezes nós vamos precisar de corpos físicos no futuro que funcionem como extratores das impurezas que nós depositamos pelo comportamento e correção das deformações causadas pelo nosso comportamento. Então, insisto, como médicos encarnados, estamos tratando uma quantidade muito grande de doenças em que não sabemos as causas, estamos tratando somente os efeitos. Bem, é possível a recuperação pela ectoplasmia de armas utilizadas em assassinatos? Sim. Estou mostrando fotografias colocadas no livro Memórias de um Presidente de Trabalhos, de autoria de Luiz da Rocha Lima, em que é colocada armas teletransportadas e materializadas nas nossas reuniões. Então isso não vai poder acontecer nos tribunais de futuro? Incluindo espadas, adagas, garruchas? Estão percebendo? Agora, atenção para... Pode passar a próxima. Atenção para a imagem que vai ser mostrada agora. Calma, se concentrem. E se quiserem orar pelas figuras que vocês vão ver, ótimo, que é o que eu tenho feito. Passa a próxima. O assassinato desses dois aconteceu há 6 anos atrás. Onde é que estão as armas que foram utilizadas nesses assassinatos? Lançadas na Baía de Guanabara. E se pela energia ectoplasmática, como nós vimos acontecer inúmeras vezes no lar de Frei Luís, essas armas pudessem ser recuperadas. Estão percebendo? Estão percebendo a importância do que acontece dentro do lar de Frei Luís? Próximo. Como essa fenomenologia será aproveitada pela justiça do futuro? Olha, a lei utilizará poderosos médiuns dotados de ultrassentidos e saberão manipular sob forma controlada as imensas energias extrafísicas como as ectoplasmáticas que todos possuímos. Todo mundo possui ectoplasma. Os vegetais também, os animais também. E a energia existente em cada um de vocês, estou falando na física, não na extrafísica. Esquece a ectoplasma por enquanto. Aproximadamente uma bomba de hidrogênio. Claro que se eu pudesse controlar tamanha quantidade de energia de forma inteligente, eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. Será que não foi isso que Jesus fez há 2000 anos atrás? Agora, isso é brincadeira diante da energia por ele manipulada, com as legiões de espíritos sob seu comando, para organizar um planeta igual à Terra, a partir tão simplesmente de uma poeira cósmica desprendida do Sol. A partir tão simplesmente de uma poeira cósmica desprendida do Sol. Então, essa quantidade de energia que ele utilizou é uma quantidade, assim, insignificante para acalmar o mar e o vento. Bem, próximo. Quais as principais evidências empíricas? Entendo o empirismo como a compreensão, ou seja, a compreensão não, o testemunho de que acontece, mas não sabemos como acontece. Quais as principais evidências empíricas para a sobrevivência da consciência, digamos, do espírito, após a morte do corpo físico?
lembranças sugestivas de reencarnações, experiências quase-morte, fenômenos mediúnicos, mas eu coloco acima de tudo isso os fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Coloco acima de tudo isso os fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Agora, vamos raciocinar comigo, vamos refletir. Se não existe morte, por que a pena capital? Se não existe morte, por que eu vou condenar alguém à morte? Aqueles que decretam essa sentença e aqueles que a executam não são também assassinos perante a lei divina? Eu tenho certeza de que não existe morte. Eu vou condenar alguém à morte para quê? Simplesmente para desalgemá-lo do corpo físico? Atenção, 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 meus entezinhos queridos, meus amados. Olha só o que eu vou mostrar para vocês. Capítulo 13. A incongruência da pena de morte. Elizabeth Sennett foi assassinada no dia 18 de março de 1988. Quem assassinou? 3 assassinos. Quem os contratou? O marido da Elizabeth. E quem era o Charles Sennett? Um pastor evangélico. E quando as investigações foram feitas e foram levantadas suspeitas de que ele tinha participado, se suicidou. Os 3 assassinos foram presos. Primeiro, Billy Williams, não consegui a imagem dele, condenado à prisão perpétua e morreu na prisão com câncer. Segundo, John Forrest Parker, condenado à morte. Sabe como é que foi executada a pena capital? Fizeram um acesso venoso nele e injetaram uma substância letal. Terceiro, Kenneth Eugene, também foi condenado à morte. Vamos condená-lo da mesma forma que o comparsa dele foi executado. Só que não conseguiram acessar a veia para injetar a substância letal. Bom, então vamos procurar um plano B. Qual é o plano B? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma máscara nele e vamos sufocá-lo com nitrogênio ao longo de 20 minutos. Foi o primeiro condenado à morte executado dessa forma. Para quê? Para quê? Olha o título do capítulo, hein? A incongruência da pena de morte. Não existe morte. Então, para que pena de morte? Como é que vai se sentir aquele que executou o condenado e aquele que decretou a sua pena de morte quando passar por lá de lá? Estão percebendo a importância da aproximação da ciência com a religião? Estão percebendo a importância de nós estarmos aqui reunidos? Porque nós vamos levar isso aí para sempre. E não é só para essa encarnação, não. É para as próximas. Me parece que o melhor seria mantê-los afastados da sociedade e educá-los sobre o elemento material e o elemento espiritual. Claro que eles têm que ser afastados da sociedade, mas não precisa condená-los à morte. Eles podem ser educados, assim como nós estamos sendo educados pelo Consolador prometido por Jesus. Quantas informações nós fomos acumulando ao longo de décadas da nossa atual existência? Quantas informações nós aqui, que estamos aqui no Lar de Frei Luiz, estamos acumulando? Todos praticamente que estavam aqui quando nós chegamos, já desencarnaram. Onde estão eles? Dando prosseguimento ao que aqui aprenderam. Porque praticamente todos nós estamos pela primeira vez aprendendo essas verdades nessa encarnação. E muito provavelmente a maioria, para não dizer todos, que aqui estão. Bem, então existe uma lei de causa e efeito, matemática, que permeia todo o multiverso. Não estou nem falando no universo, estou falando no multiverso. A lei da causa e efeito e a reencarnação sendo comprovadas pela ciência, serão consideradas pela lei dos homens em suas decisões? Claro! Como é que eu vou condenar alguém à morte se isso vai ficar pesado no meu perispírito, no meu campo morfogenético? Como é que eu vou funcionar como um executor de uma pena de morte se isso vai ficar grafado no meu perispírito? Isso está comprovado pela ciência.
Por que todo mundo aqui se vacinou? Por que todo mundo aqui vacina os seus filhos contra as doenças causadas por uma série de micro-organismos? Quem é que provou a existência de micro-organismos? A ciência. Nós estamos vendo os micro-organismos? Estão na nossa pele, estão no ar que nós estamos respirando, estão nas nossas roupas, estão nos alimentos que nós estamos ingerindo. Quem provou isso foi a ciência. E a nossa tecnologia médica está ultra sensível, hein? Nós já estamos usando a antimatéria no escrutínio do corpo humano, como, por exemplo, a tomografia por emissão de pósitrons. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. Daqui a pouco a nossa tecnologia estará tão sensível que vai detectar a energia do espírito. A energia do espírito. Tudo é energia. E a separação dos dois componentes, do componente espiritual energético, do componente físico também energético. Tudo isso é composto por átomos. Tudo isso é composto por átomos. Amigos, está se descortinando à nossa frente. Está se descortinando à nossa frente uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. E eu fico a imaginar o que os médicos médiums do futuro não farão. O que não farão? Diante da sua sensibilidade mediúnica e com a utilização inteligente e controlada das energias colossais existentes em nós, físicas e extrafísicas. Não posso deixar de acreditar que isso vai acontecer diante de 40 anos, vendo colegas teletransportados e materializados conversando comigo, conversando com o Paulo Roberto, conversando com o Ronaldo Gazola, nos dizendo que quando passarmos para o lado de lá, em 1 hora vamos aprender o que na Terra ficávamos estudando anos. Então, estamos no caminho, estamos no caminho. Claro que quanto mais conhecimento você tiver, maior a responsabilidade que você também passa a deter. Próximo. Bem, acho que todo mundo reconhece esses dois vultos, né? Tá certo? Abraham Lincoln e John F. Kennedy. Olha, eu vou ser muito cuidadoso, tá? Ao ler um livro chamado Kennedy e o Homem Artificial, me deparei com um capítulo que citou várias coincidências, entre aspas, entre esses dois personagens. Vou citar algumas, sou bem claro. A Lincoln sucedeu um Johnson, nascido no Sul em 1808. Kennedy também foi sucedido por um Johnson, nascido no Sul em 1908. 100 anos exatos. Ambos foram segundos filhos. Ambos foram filhos de famílias britânicas que colonizaram Massachusetts. Lincoln foi eleito em 1846 para o Congresso. Kennedy em 1946 para o Congresso, 100 anos depois exatos. Lincoln, em 1856, como senador, foi eleito vice-presidente da República. Kennedy, também como senador, em 1956, exatamente 100 anos depois, também. Lincoln, em 1860, foi eleito presidente. Kennedy foi eleito presidente em 1960, 100 anos depois. Bem, conselheiro de Lincoln se chamava William Graham. Conselheiro de Kennedy, William Graham. O nome de Lincoln tem 7 letras, Kennedy também. A esposa de Lincoln perdeu um filho quando estava na Casa Branca. A esposa de Kennedy também. Ambos foram assassinados principalmente por defenderem os negros. Ambos foram assassinados ao lado de suas esposas. Ambos receberam projéteis de arma de fogo na cabeça, em uma sexta-feira. Lincoln foi morto no Teatro Ford. Kennedy, num carro de marca Ford, modelo Lincoln. Então, a gente coloca como hipótese. Eu sou muito cuidadoso, tá certo? Atenção para a próxima imagem. Seria Kennedy a reencarnação de John Wilkes Booth, assassino de Lincoln? Estou jogando para vocês refletirem, não estou dizendo que foi. Estou colocando como hipótese. Quando a gente passar para o lado de lá, a gente vai ter certeza. Isso sendo verdade, próximo. O que acontecerá com aqueles que assassinaram Kennedy nas próximas encarnações? O que eu estou colocando para vocês é uma migalhinha de tudo que a gente colocou no livro. E vou lembrar a sugestão que estou dando. Se gostarem, presenteiem algum homem da lei com esse livro. Todo mundo sabe que eu não tenho nenhum direito autoral. Tudo está doado para
o trabalho social do lar de Frei Luís. Eu não vou me prolongar muito e vou colocar aqui as 3 personalidades que tanto influenciaram a minha atual encarnação. Frei Luís, Francisco de Assis. Esse retrato de Francisco de Assis é de um filme. Ninguém aqui era nascido, só eu. Ninguém aqui era nascido, só eu. E o nome do filme era Irmão Sol e Irmão Lua. E esse personagem teve uma atuação brilhante como representante de Francisco de Assis. E Luiz da Rocha Lima, o maior homem que eu conheci na atual encarnação e de quem procurei extrair o máximo de conhecimentos ao longo de 20 anos em que eu aqui convivi com ele. E termino, para não ultrapassar o tempo, né, de 45 minutos, né, tá? Vou terminar a minha apresentação com a figura de Maria Santíssima. O que vocês vão ouvir agora, eu levo para todas as casas aonde eu faço as minhas apresentações. Não somente no Brasil, mas fora do Brasil também. E essa oração eu escutei quando era criança. E nunca mais ela saiu da minha mente. E eu hoje entendo por quê. Hoje eu entendo por quê. E vocês também vão entender. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampare e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus, muito grato pelo convite.